João 5, 17 e 30. João, capítulo 5, versículo 17 ao 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bom que você está aqui. Eu não sei em que situação você se encontra nessa manhã, mas eu sei de uma coisa, o Evangelho diz para nós. Deus sabe, né? Ele sabe se você dormiu mal, se acordou com preocupação. Ele sabe se tem uma dor aí no seu peito, que você não consegue contar para ninguém. Então foi exatamente por isso que Ele separou esse Evangelho de hoje para você ouvir. Não é por acaso que você está ouvindo isso. Bom, o Evangelho, para você entender o que está acontecendo, precisa saber o seguinte. Ontem, você lembra do Evangelho de ontem? Jesus tinha acabado de curar um homem doente, né? Um coitado que ficou 38 anos esperando um milagre à beira de uma piscina. 38 anos. Tem gente que desiste depois de 38 dias.
Mas Jesus chegou, olhou para aquele homem e mandou ele se levantar. O homem se levantou, foi curado. Só que era sábado. E no sábado, pelas regras da época, ninguém podia trabalhar. Era o Shabat. Nem Deus, pelas regras da época, né? Aí, os líderes religiosos vieram em cima de Jesus. Estavam revoltados. E foi isso que Jesus respondeu para eles. Ele disse: meu pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. O evangelho começa assim. Aqui Jesus está dizendo que Deus não tira folga. Não tira folga de você. Deus não tem sábado quando o assunto é cuidar da sua vida. Não existe um dia em que Deus olha para a sua situação e fala, por exemplo, que hoje não, volta amanhã. Não, Ele sempre trabalha, sempre. Enquanto você dorme, Ele está cuidando. Enquanto você está chorando ali no cantinho para ninguém ver, Ele está trabalhando também. E Jesus faz questão de dizer: o filho não faz nada por si mesmo. Ele faz o que vê o pai fazer. Você entende a beleza disso? Jesus está mostrando que tudo o que ele faz nasce de uma relação de amor com o pai. Ele não age sozinho. Ele não decide sozinho. Ele olha para o pai, vê o que o pai está fazendo e faz junto. É uma parceria de amor, mas muito profunda, né? É tão profunda que o pai mostra tudo para o filho, tudo. Sem segredo, sem esconder nada. E por que isso importa para você que está aí do outro lado do rádio? Você que pode estar cheio de problemas reais. Isso importa porque Jesus quer fazer com você a mesma coisa que o Pai faz com ele. Ele quer te mostrar o caminho, te incluir, te chamar para perto. Você não é um estranho para Deus, não. Você não é um número numa fila. Você é alguém que o Pai ama, a ponto de entregar o seu filho. Agora vem uma parte que arrepia. Jesus diz: está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ei, ele não está falando só de cemitério, não. Ele está falando de você que se sente aí morta por dentro, como eu disse no início do programa. Você que perdeu a vontade de lutar. Ele está falando de você que já pensou em desistir. Jesus está dizendo que a voz dele tem poder de fazer o que está morto dentro de você voltar a viver. Aquele sonho que morreu, aquela alegria que sumiu, aquela esperança que secou, a voz de Jesus pode ressuscitar. Mas repara o que ele diz: os que a ouvirem viverão. Repito para você, Jesus disse: os que a ouvirem viverão. Ei, não basta esse som chegar no seu ouvido. Ele tem que entrar no coração. Tem gente que ouve o evangelho todo dia aqui, mas mesmo assim continua morta por dentro, porque ouve com o ouvido só e não com a alma. Então hoje,
É hora da mudança. Eu te peço, abre o coração. Deixa essa palavra entrar nos lugares aí que você trancou com cadeado. Deixa Jesus chegar naquela ferida que você escondeu de todo mundo. Jesus também diz outra coisa maravilhosa. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Você ouviu isso? Já passou. Não é vai passar um dia. Quem sabe? Não, já passou. No momento em que você ouve e você crê, você já muda o endereço espiritual. Você sai da morte e já entra na vida. Agora. Nessa manhã de quarta-feira, enquanto você prepara aí seu almoço. Jesus hoje então está dizendo para você: ei, eu sei que você está cansado. Eu sei que parece que nada muda. Mas meu Pai não parou de trabalhar na sua vida. E eu estou aqui agora, com a minha voz, chegando até você, para te dizer: levanta. Porque o melhor da sua história ainda não aconteceu. Então hoje, faça uma coisa simples. Escolha aí uma situação da sua vida que você acha que morreu. Pode ser um relacionamento, uma esperança, um projeto. E você diga em voz alta. Nem que seja sussurrando mesmo. Diga: Jesus, eu entrego isso nas tuas mãos. E eu acredito que o Pai não parou de trabalhar na minha vida. Só isso. Não precisa ser um discurso bonito, não. Mas fala. Porque quem ouve e crê, como diz o Evangelho de hoje, quem ouve e crê, já passou da morte para a vida. No Evangelho de hoje você aprendeu que Deus não parou de trabalhar na sua vida, hein? Nem por um segundo! E que a voz de Jesus tem poder de ressuscitar o que morreu dentro de você. A decisão agora é sua. Você vai continuar aí carregando esse peso sozinho? Ou vai abrir o coração e deixar essa palavra fazer o que ela veio fazer? Senhor Jesus, eu estou aqui diante de Ti, com esse meu irmão, com essa minha irmã que está me ouvindo agora. Eu sei que você conhece a vida dessa pessoa melhor do que ela mesma. Tu sabes da dor que ela carrega. Senhor, Tu disseste no Evangelho de hoje que o Pai trabalha sempre. Então eu te peço, trabalhe agora na vida de quem está ouvindo. Onde tem doença, traz cura. Onde tem falta, traz provisão. Onde tem vício, traz libertação. Onde tem tristeza, traz a tua presença, que consola como nenhuma pessoa consegue consolar. E onde tem morte por dentro, Senhor, faz ouvir a tua palavra e ressuscita o que precisa voltar a viver. Eu creio, Senhor, que quem ouve a tua palavra e crê já passou da morte para a vida. Nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Meu Pai trabalha sempre. Portanto, eu também trabalho.
em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você acordou cansado, com o peso do mundo nas costas. A conta não fecha, a porta se fecha e a fé anda em falta. Mas antes de você abrir os olhos, ele já estava de pé, trabalhando no que você nem sonha, preparando o que você não vê. Ele trabalha sempre, não tira folga de você. Quando o mundo dorme, ele continua de pé. Onde você vê fim, ele tá fazendo novo. A voz de Jesus chega e o que morreu volta a viver. Aquele sonho que você enterrou, aquela esperança que secou, a alegria que sumiu, o amor que se cansou. Ele conhece cada noite que você chorou sozinho, cada medo que você escondeu, cada pedaço do caminho. E agora ele diz: escuta, levanta, eu tô aqui. Não desiste não, que eu nunca desisti de ti. Ele trabalha sempre, não tira folga de você. Quando o mundo dorme, ele continua de pé. Onde você vê fim, ele tá fazendo novo. A voz de Jesus chega e o que morreu volta a viver. Aquele sonho que você enterrou, aquela esperança que secou, a alegria que sumiu, o amor que se cansou. Ele conhece cada noite em que você chorou sozinho, cada medo que você escondeu, cada pedaço do caminho. E agora ele diz: escuta, levanta, eu tô aqui. Não desiste não, que eu nunca desisti de ti. Ele trabalha sempre, não tira folga de você. Quando o mundo dorme, ele continua de pé. Onde você vê fim, ele tá fazendo novo. A voz de Jesus chega e o que morreu volta a viver. Eu preciso te dizer uma coisa, e é pra hoje, não é pra amanhã. Deus não parou de trabalhar na sua vida, nem quando você achou que Ele tinha esquecido. Aquilo que morreu dentro de você, Jesus pode ressuscitar agora. Mas você precisa fazer a sua parte. Abre o coração, para de carregar tudo sozinho. Fala com Ele, nem que seja baixinho, nem que seja chorando.
Porque quem ouve a voz dele crê. Já passou da morte para a vida. Hoje, não amanhã, hoje. Eu já estava morto, mas a tua voz me chamou. Eu já estava no chão, mas tua mão me levantou. Não vou mais viver como quem não tem esperança. Eu ouvi tua voz e tudo muda. Tudo muda agora. Ele trabalha sempre, não tira folga de você. Quando o mundo dorme, ele continua de pé. Você não está sozinho. Você nunca esteve. O Pai trabalha sempre e Ele está trabalhando por você. Agora mesmo. Agora mesmo.